Olá, irmãos, é um prazer estar aqui falando a vocês nesta noite e eu espero que o tempo que eu for usar possa ser também um tempo abençoador, não só para mim, como também para vocês. Eu posso dizer aqui uma coisa, que eu me lembro uma música que diz: meu coração bate feliz quando te ver. E eu já estou aqui alegre por ver alguns irmãos, e o meu coração está batendo feliz por ver o pastor pessoalmente, o irmão Marco, irmão Celso, irmão Paulo, irmão Ricardo, e eu não vejo a hora do meu coração bater muito mais feliz ainda quando nós estivermos juntos, reunidos. Isso me faz lembrar dessa música: meu coração bate feliz quando te ver. Eu espero que esses momentos da quarentena, em que a gente fica como que aquartelado, a gente possa tirar lições preciosas. Principalmente, eu creio que não há período maior ou melhor para estudar a Bíblia. Pelo jeito, se eu não estiver enganado, eu acho que é a oportunidade de se ler, de se meditar, como nós estamos tendo, esta ocasião. Nesta noite, eu vou ler um texto em Romanos e eu vou fazer alguns destaques. Não é um sermão, não é uma pregação, é um estudo bíblico. No capítulo 1 até o versículo 17, e depois eu vou fazer alguns destaques aqui sobre esse texto. É a carta de Paulo aos Romanos. E é interessante quando a gente analisa o autor, não é? Quem é Paulo, e quando a gente conhece a história de Paulo, quem ele foi, quem ele se tornou, enche os nossos corações quando a gente depara com um texto que percebe que ali está um homem totalmente mudado, transformado pela graça de Deus. Um perseguidor passa a ser perseguido por causa da igreja. Homem que chegou a matar por causa da pregação do Evangelho, chegou a matar pregadores, como foi o caso de Estevão. O jovem, diz o texto lá, um jovem Saulo segurava as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. Eu tenho a impressão que quando Paulo lembra disso, ele fala: eu acho que esse é o meu espinho na carne. Mas, voltando a Romanos, esta carta de Paulo, ela enche os nossos olhos, os nossos corações, quando Paulo então faz com que esta revelação da graça de Deus na sua vida, como ele agora enxerga este Evangelho. Ele começa dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, escravo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o Evangelho que foi prometido por ele antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, quem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, de Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que estão em Roma, são amados de Deus e são nomeados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado ou anunciada a fé que vocês têm. Deus
a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, Deus é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque do evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Alguns destaques desse texto. Vou destacar, eu não vou enumerá-los porque posso assustar vocês. Eu tenho pelo menos aqui 17 destaques, ou melhor, 15 destaques desse texto. O primeiro destaque que eu faço é que Deus providenciou isto já antes dos tempos de antemão, isto é, Deus preparou através dos seus profetas esta mensagem do Evangelho, esse Evangelho que viria a acontecer, e esse Evangelho se funde com a pessoa de Cristo. Cristo é o Evangelho, porque o Evangelho significa boas novas. A boa nova de Deus é o seu Filho. É Ele a boa nova. É Ele a mensagem. E essa mensagem tenha sido preparada já nos tempos de então, para que se cumprisse em seu Cristo, em seu Filho. Então, antes dos tempos, a promessa por meio dos seus profetas. Acho interessante esse lado da profecia em relação à pessoa de Cristo. Eu analisei 53 profecias em relação à pessoa de Cristo, desde Gênesis 3:15 até Mateus. São 53 profecias, são 53 fontes e 53 cumprimentos em relação à pessoa de Cristo. Então eu percebi que Deus preparou profetas, preparou um povo, esse povo chamado Israel, que à luz do texto foi o receptáculo da promessa. Israel como responsável, como aquele que é em quem Deus confia e torna este povo o receptáculo da promessa. E quando há o cumprimento da promessa, a igreja passa a ser o receptáculo do cumprimento da promessa. Olha a grande responsabilidade da igreja. É isso que Paulo enfatiza em todas as suas cartas. A igreja como um povo que é obediente pela fé, para que mantenha este receptáculo como que puro, sem ser maculado, sem ser vendido. E este evangelho, este cumprimento, então, é um cumprimento em que a igreja é o receptáculo dele. Por isso que ela deve falar. Ela tem autoridade para isso. E o segundo destaque, esse evangelho, que é o próprio Cristo, diz respeito
a seu filho. É interessante, Paulo, quando fala aqui, ele vai falar das duas naturezas. Ele diz assim, descendente de Davi, e algumas traduções dizem, descendente físico de Davi, e também, por outro lado, com poder de Deus, como filho, pela ressurreição, e também pela ação do Espírito Santo, na gestação do seu filho, no ventre de Maria. Aqui então nós encontramos Paulo enfatizando isto para aquela época, principalmente para aqueles que moravam em Roma, falar nas entrelinhas das duas naturezas de Cristo. O quarto ponto, eu diria que ele é Jesus, o Messias, nosso Senhor. Eu acho interessante a palavra nosso Senhor. Na verdade, nós poderíamos dizer que o grego permite dizer Senhor de nós. Às vezes eu digo que eu não tenho Deus. Eu digo é Deus que tem a mim. Eu não tenho a Cristo. É Cristo que tem a mim. Ele é Senhor de mim. Ele é o meu proprietário. Eu seria então aquele, como Paulo diz, escravo. É melhor ser escravo de Cristo do que ser escravo do pecado, da incredulidade. É esta a razão que Paulo está dizendo, eu sou escravo. Porque Cristo é o proprietário. Ele é Senhor. Ele é também aquele por meio de quem recebemos a graça. Eu gosto de imaginar o seguinte. Quando Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, não foi uma inseminação artificial. Não foi uma obra da ciência. Foi uma obra do poder de Deus. E quando ele diz que por meio dele nós recebemos a graça, significa que todos nós fomos gerados no útero da graça de Deus. A marca da imagem de Cristo está na igreja, está em nós. É por isso que esta imagem vai se renovando. Paulo vai falar sobre isso na carta dele aos Coríntios. Então nele nós recebemos, por meio dele, recebemos graça. Este favor que nós não teríamos nenhum mérito. E é por isso que quando nós amamos e amamos a Deus, é um amor em que não há mérito. Nós não devemos amar por mérito, mas amamos porque Ele nos amou e nele, em Cristo, nós recebemos esta graça. Por meio dele foi concedida a tarefa de ser apóstolo ou emissário. Paulo reconhece isso e ele tem até um certo prazer de falar isso. Ele que apareceu a mim, como que por um abortivo, eu sou considerado o menor dos apóstolos e eu estou aqui para servir. Essa ideia de escravo que Paulo usa é interessante porque havia dois tipos de escravos. Havia o escravo que poderia, com o tempo, conseguir um dinheiro e conseguir a sua remissão, a sua libertação da escravidão, pagando o preço que o seu dono pagou por ele. Há outro tipo de escravo, em que o escravo amava tanto o seu senhor, que o seu senhor dizia para ele, olha, você está livre, se você quiser ir embora, você pode ir. Mas esse escravo que amava tanto o seu senhor, pela bondade dele, ele dizia, não, eu não quero a minha liberdade, eu quero continuar com o Senhor. Então, para que isso acontecesse, a sua orelha era furada, como se fura um couro. A orelha dele era furada, e aquele furo na orelha dizia assim, você agora pertence para sempre ao seu Senhor. Esse é o tipo de escravo que Paulo está falando. Nós temos uma orelha furada pela graça de Deus, e nós pertencemos a Ele para sempre. É por isso que nele recebemos a graça. E além do mais, para ser um emissário, ser um apóstolo,
para promover a obediência pela fé. E ele tenta alcançar os seus, ele tenta alcançar os judeus. E ele, quando escreve para os romanos, lá já havia muitos cristãos, inclusive que eram até frutos dele, os que mudaram para Roma. Ele não vê a hora de poder estar lá falando com eles e, ao mesmo tempo, compartilhando a fé e aprendendo com eles como é que eles conseguem expressar a fé na capital do Império Romano. Os irmãos sabem lá o que é isso? No Império Romano, onde em Roma, em qualquer canto da cidade de Roma, havia holocaustos, holocaustos para os altares dos reis, dos imperadores. Havia dois tipos de altar em vários lugares em Roma. Um altar em que era oferecido benesses e ofertas para os imperadores, e o outro, um tipo de altar em que quando alguém se sentia ameaçado por injustiças, essa pessoa corria nesse altar, e nesse altar ele se sentia protegido e tinha que ser socorrido por agentes do império. Como é que esses irmãos, vivendo no Império Romano, vivendo na capital do Império Romano, como é que eles poderiam manifestar essa fé? E Paulo diz: olha, a fé de vocês, ela é anunciada no mundo todo. Dentro deste contexto histórico, precisaria muita coragem. E é por isso que Paulo fala assim: eu quero ir aí, eu quero aprender com vocês, eu quero trocar experiências com vocês. Como é bom, como às vezes nós, líderes, pastores, nós aprendemos com os irmãos, trocando experiência. O apóstolo Paulo tratou dessa maneira aqueles irmãos lá em Roma. Para terminar, o destaque. Não vou chegar nos 15, porque senão a gente vai tomar muito tempo de você. Você está aí na quarentena, ficando um pouquinho mais gordinho, está um pouquinho mais enferrujado, mas a graça de Deus faz com que até haja uma lubrificação no coração e você se sinta bem e você possa estar como que aproveitando esse tempo de quarentena, não para engordar, mas para fazer com que você medite na palavra de Deus. Vou terminar exatamente dizendo, quando Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo diz isso? Porque quando ele lembra de quem ele foi e quem ele é, na cabeça de Paulo, ele ocorre a seguinte experiência: Cristo nunca se envergonhou de mim. Por que eu tenho que envergonhar dele? Por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, não me envergonho do Evangelho do Messias, porque é o poder de Deus. Poder de Deus para modificar, mudar, fazer com que haja uma integração interna. O que o pecado fez lá no Éden foi uma desintegração da nossa capacidade intelectiva, afetiva, da nossa capacidade volitiva. Ficou totalmente desintegradas, ficaram desintegradas. E esse Evangelho de Cristo, o próprio Cristo, vem e quer trabalhar exatamente nesses elementos para que eles se integrem e nós saibamos pensar, ter a mente de Cristo, a vontade de Cristo e os sentimentos de Cristo. Por isso que Paulo não tinha vergonha. E não há do que se envergonhar. E aqui dentro do contexto de Paulo, há duas nações que praticamente representavam todo o universo, que eram os judeus de um lado e os gregos do outro. E geralmente quando aparece a palavra gregos no Novo Testamento, entenda-se nações, gentios. Então Paulo diz: é um poder de Deus para todo mundo,
para sábios, para ignorantes, para judeus, gregos, europeus, latino-americanos, brasileiros, americanos, latinos, para todo mundo, para que esta graça crie um povo novo, um povo, segundo Paulo aqui, em obediência à fé. Além do mais, ele diz, este evangelho, além de ser o poder de Deus, ele é comunicado de fé em fé. Isto é, desde lá de Abraão, quando Paulo em Gálatas diz que Abraão foi o primeiro homem a ouvir as boas novas, de lá até o cumprimento e até o aparecimento da igreja, este evangelho tem sido pregado na sua promessa, no seu cumprimento, pela fé. E pela fé significa confiança. Confiança no projeto de Deus. Confiança na justiça de Deus. Confiança naquilo que Deus tem para nós. É por isso que Paulo enfatiza, não tenho vergonha do evangelho. Irmãos, é este evangelho, que é o próprio Cristo, que nós cremos. Que você crê. E que você tem a sua orelha furada. Você não vê, mas você tem a orelha furada porque você pertence a Cristo. Você é servo de Cristo. Você não tendo que se envergonhar do evangelho, porque ele é aquele em quem todos um dia irão dobrar os seus joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra, para a honra e glória dele. Amém.